Bom dia a todos, pessoal. Aqui professor Thiago, da disciplina de História. E a nossa aula de hoje, a nossa videoaula de hoje, ela vem no sentido de dar continuidade aos conteúdos sobre o período regencial ao qual nós estamos trabalhando sobre o Brasil. Nós vamos falar hoje sobre a Guerra dos Farrapos, que é uma das revoltas que eclodem no território brasileiro durante o período regencial. A Guerra dos Farrapos, então, de 1835 a 1845, reconhecimento ou separatismo? Pessoal, a Guerra dos Farrapos ela se insere, então, nesse contexto em que o Brasil atravessava um período ali de relativo vazio de poder real. Por que vazio de poder real, galerinha? Eu quero lembrar vocês que durante o período regencial o Brasil não tinha um imperador em exercício. Dom Pedro I havia abdicado ao trono em prol do seu filho Dom Pedro II, e esse ainda era um menino que não tinha idade para governar o Império do Brasil. Logo, o Império do Brasil estava sendo governado por regentes. Nesse período estouram rebeliões em diversas regiões do Brasil. Cada uma dessas rebeliões vão ter os seus objetivos particulares, e fato é que neste período a unidade territorial do Brasil esteve seriamente ameaçada. Aqui nós temos um mapa mostrando o território que foi palco dessas rebeliões no Império do Brasil, e o Brasil teve uma grande possibilidade neste período de ter se transformado semelhantemente ao que aconteceu aqui nos países que proclamaram a sua independência do Império Espanhol. Nesse período regencial, então, pessoal, com as revoltas regenciais, houve a possibilidade de que o território do Brasil se fragmentasse em várias repúblicas independentes. Então, galerinha, o decênio histórico de 1835 a 1845, a Guerra dos Farrapos, também conhecida por alguns, chamada por alguns de Revolução Farroupilha. Vamos tentar entender quais são os motivos que desencadearam essa Guerra dos Farrapos, os seus desdobramentos e o seu desfecho, e também a sua importância histórica para a cultura do Rio Grande do Sul. Pessoal, a cultura do Rio Grande do Sul ela é muito impositiva e muito marcante frente aos regionalismos culturais que existem dentro do Brasil. Quando eu falo em regionalismo cultural, estou me referindo aqui, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul nós temos o hábito de tomar chimarrão e comer churrasco. Por exemplo, no Nordeste, eles não comem churrasco, os pratos deles são aqueles ensopados, frutos do mar e tal, o acarajé. É uma cultura totalmente diferente. Se ir para o sudeste do Brasil, a culinária mineira já é diferente, a música sertaneja é diferente da música gaúcha e por aí afora. O Brasil, por ser um país extremamente gigante, territorialmente falando, ele abrange uma série de culturas, uma série de regionalismos culturais dentro de um mesmo país. Então, a cultura gaúcha ela é muito impositiva dentro dessas demais culturas que pertencem ao Brasil. E a Guerra dos Farrapos foi muito importante na construção dessa cultura do Rio Grande do Sul. Notem aqui à esquerda do slide a imagem do monumento do Cristo Redentor na cidade do Rio de Janeiro, e de certa forma esse Cristo Redentor se demonstrando ali de braços abertos, ser acolhedor, porque o Rio de Janeiro é uma cidade turística e tal. Notem como esse monumento contrasta com o monumento do Laçador, que é um monumento que foi edificado ali em uma das entradas de Porto Alegre, na frente do Aeroporto Internacional Salgado Filho, e representa ali essa cultura impositiva, essa rigidez da cultura gaúcha e, de certa forma, até o bairrismo, que de forma inconsciente, por muitos, existe aqui no Rio Grande do Sul. Galerinha, motivos que levaram à eclosão, ao acontecimento da Guerra dos Farrapos. A economia gaúcha, a economia aqui da então chamada província de São Pedro, que vai vir a se tornar o estado do Rio Grande do Sul futuramente, a economia da província de São Pedro, ela tinha como base a produção do charque. O que é o charque, galerinha? É a carne de gado
que ela é, através de uma técnica ali de ser salgada e secada ao sol, ela se torna ali por um período maior, ela ganha uma durabilidade para ela ser consumida por um período maior. Lembrando vocês que aqui no início do século XIX, década de 1830, não existia ainda sistema de refrigeração e nem eletricidade. Então a técnica do charque era a única forma de transformar a carne, de dar a ela um tempo mais para ela ser consumida. Então o charque era a base da economia gaúcha. Porém, o charque gaúcho concorria com o charque produzido na região platina. Quando falamos em região platina, estamos nos referindo a que Uruguai e Argentina também produziam charque e eram concorrentes do Brasil, pelo motivo de que o charque era a base da alimentação dos escravos ao longo do território brasileiro. Então, seguinte, galerinha, por que os farrapos vão aqui se revoltar? Os farrapos vão afirmar que o charque gaúcho, o charque produzido aqui no Rio Grande do Sul, ele se encontrava em grande desvantagem frente ao charque dos uruguaios e dos argentinos. Por quê? O Império Brasileiro colocava muitos impostos sobre a comercialização do charque gaúcho. E, além disso, por exemplo, para produzir o charque precisa do sal. E para os gaúchos estancieiros, essa elite estancieira gaúcha que produzia o charque, produzir então esse charque, ela tinha que comprar o sal de outras províncias do Império Brasileiro, e esse sal, para adquirir esse sal, ele tinha uma taxação de impostos muito grande, que tornava o sal caro. Logo, eles precisavam repassar o preço alto desse sal no preço do charque, então o seu produto se transformava, não tinha uma boa concorrência com o charque produzido pelos uruguaios e argentinos. O que os farrapos queriam, pessoal? Que o Império Brasileiro, que os regentes viessem a decretar alguma lei que viesse a proteger a produção desse charque gaúcho, taxando, por exemplo, com altos impostos a entrada do charque platino, para que os gaúchos que pertenciam ao Império do Brasil pudessem assim ter mercado para o seu produto. Então, o que os farrapos querem, em síntese, pessoal? Que o Império Brasileiro venha proteger a sua produção. Galerinha, vai acontecer aqui antes do início da Guerra dos Farrapos também, que o regente, o Padre Feijó, ele vai nomear um presidente da província para a província de São Pedro, para o então Rio Grande do Sul, que não era do agrado dos farrapos. Aí então, aqui em 20 de setembro de 1835, os farrapos vão tomar a cidade de Porto Alegre. Pessoal, por que se celebra no 20 de setembro de 1835 a Revolução Farroupilha ou a Guerra dos Farrapos? Porque é a data que dá início aos conflitos, é a data mais expressiva aqui no contexto inicial da Guerra dos Farrapos, a data que o movimento Farroupilha toma a cidade de Porto Alegre. Praticamente ali um ano depois, em setembro de 1836, os farrapos vão derrotar também as tropas do Império Brasileiro na chamada Batalha do Ceival, e aí de fato vai ser proclamada a República Rio-Grandense. Essa é a bandeira da República Rio-Grandense, galerinha. A partir aqui da Batalha do Ceival e proclamação da República Rio-Grandense, o Brasil por aproximadamente ali uns 9 anos esteve separado do Império do Brasil. Podemos dizer que durante 9 anos o Rio Grande do Sul foi um estado, foi um país independente aqui na América do Sul. Aqui tem uma frase digamos, do principal, entre outros, líder da Guerra dos Farrapos, o Bento Gonçalves, que ele vai afirmar que morrer com honra ou viver com liberdade. Pessoal, o que é essa liberdade que os farrapos estão buscando aqui? Os farrapos são liberais em termos políticos e econômicos falando. Eles querem o direito de estabelecer as suas relações comerciais, estabelecer a venda do seu charque para as demais províncias do Império Brasileiro, sem essa alta taxação de impostos que é efetuada pelo governo central do Império. Eles querem esse liberalismo político. Então os historiadores vão divergir aqui a respeito do objetivo dos farrapos. Se eles querem somente ser reconhecidos
pelo Império Brasileiro, eles querem ter uma importância reconhecida no conjunto do Brasil pelo Império Brasileiro, ou se desde o início eles buscam esse separatismo. Então tem esse caráter dúbio na Guerra dos Farrapos. Alcançar reconhecimento ou separatismo desde o início. Galerinha, no decorrer das batalhas aqui, vai ser formado o corpo dos lanceiros negros. O Brasil imperial como um todo era escravista, como nós já estamos trabalhando ao longo das aulas, e aqui no Rio Grande do Sul, em um determinado momento, os generais, os líderes dos farrapos, optaram por prometer a liberdade para os escravos aqui do Rio Grande do Sul, da província de São Pedro, caso eles aderissem à luta dos farrapos. E eles prometiam ainda que quando terminasse a guerra e estivesse consolidada a República Rio-Grandense, haveria a extinção de todos os escravos. Então os lanceiros negros vão aderir à luta farroupilha e vão se tornar a tropa de choque farroupilha. Eles eram extremamente habilidosos ali na doma de cavalos e se transformaram em uma arma muito poderosa ao lado dos farroupilhas, então, na Guerra dos Farrapos. Galerinha, muito importante também é esse carinha aqui, o italiano Giuseppe Garibaldi, conhecido herói de dois mundos, que no século XIX era um dos poucos sujeitos que já usavam óculos. Por que herói de dois mundos, pessoal? Ele lutou pela unificação italiana no século XIX, em um determinado momento desse processo histórico foi exilado, expulso da Itália, veio parar aqui na América do Sul e aderiu à luta aqui na Guerra dos Farrapos ao lado das forças militarizadas farroupilhas. Galerinha, ele foi o responsável ali por produzir, por confeccionar alguns barcos, alguns navios para o exército farroupilha, colocando esses navios aqui em circulação no Oceano Atlântico. Os farroupilhas, liderados por Giuseppe Garibaldi, começaram a efetuar uma série de ataques às embarcações aqui que pertenciam ao Império Brasileiro, e isso rendeu grandes recursos aos farroupilhas, como as cargas que eram confiscadas, saqueadas ali desses navios que eram apreendidos, e também os navios que serviram aos farrapos, que proporcionaram aos farrapos uma maior circulação aqui pela costa sul do Oceano Atlântico. Já navegando aqui por essa costa sul do Oceano Atlântico, então, o movimento farroupilha vai alcançar o seu ápice, o seu momento ápice, o seu momento máximo, o seu apogeu aqui no contexto das batalhas. Já em 1836, conforme eu afirmei, os farrapos haviam proclamado a República Rio-Grandense, separado o Rio Grande do Sul do restante do Brasil, e em 1839, através então dessa navegação que eles tinham alcançado aqui sob o controle de Giuseppe Garibaldi do Oceano Atlântico, os farrapos conseguiram tomar aqui o que hoje é o estado de Santa Catarina e proclamar a República Juliana. Notem isso aqui, galerinha. O Rio Grande do Sul já era um país independente, a República Rio-Grandense, e agora os farrapos tomaram o que hoje é o estado de Santa Catarina e proclamaram ali também a República Juliana. Notem como foi se expandindo esse movimento revolucionário, esse movimento separatista aqui no sul do Império do Brasil. Durante 4 meses os farrapos estiveram sob o controle da então proclamada República Juliana, e logo em seguida as tropas do Império Brasileiro conseguiram reconquistar a região do atual estado de Santa Catarina. Após a perca da República Juliana, galerinha, pouco a pouco o movimento farroupilha foi entrando em declínio, até que os principais líderes farroupilhas conseguiram visualizar que não existia mais a possibilidade de empreender uma vitória decisiva contra as tropas imperiais, e a partir de 1840, ali se inicia o processo de negociação de paz com o Império Brasileiro. No decorrer desse processo de negociação de paz, galerinha, os lanceiros negros, ou seja, os escravos, a tropa de choque do exército farroupilha, começou a se tornar um obstáculo para o avanço das negociações de paz. Por quê? Os farrapos haviam prometido, galerinha, para eles, para os negros escravos que aderissem à luta armada contra o Império Brasileiro, a alforria, ou seja, a libertação. E isso não era agradável aos olhos do Império Brasileiro, porque imaginem uma grande quantidade de escravos
livres, com armas em mãos aqui no sul do Brasil, e o que isso poderia desencadear no sistema escravista brasileiro. Vários outros, em outras províncias, poderiam surgir movimentos ali dirigidos pelos escravos que viessem a contestar, a reivindicar a sua libertação frente ao governo, frente ao poder central do Império Brasileiro também. Então, aqui nessas negociações de paz, os lanceiros negros, ou seja, os escravos aqui da província de São Pedro, atual Rio Grande do Sul, acabaram se tornando um obstáculo. Como que foi contornado esse obstáculo, então, para celebrar a paz, galerinha? Aqui entra um episódio conhecido como o Massacre de Porongos. Ali em 1844, uma grande parcela desses negros que compunham ali a força dos lanceiros, os chamados lanceiros negros, o destacamento dos lanceiros negros, eles foram ali exterminados na chamada Batalha de Porongos. E aqui é o seguinte, galerinha, uma parte dos historiadores trabalham com a ideia de que esses lanceiros negros foram traídos pelo general, um dos líderes da Revolução Farroupilha, o Davi Canavarro. Como que aconteceu essa traição? O Davi Canavarro teria feito um acordo aqui com o Barão de Caxias, o futuro Duque de Caxias, que foi o homem aqui enviado pelo Dom Pedro II para terminar com a Guerra dos Farrapos, para estabelecer essas negociações de paz. O Davi Canavarro teria traído os negros, pedido para que os negros depusessem as armas, que estaria terminando a Guerra dos Farrapos. Quando os negros depuseram as armas, eles teriam sido exterminados pelas forças imperiais brasileiras. Então, uma linha de historiadores trabalha com essa ideia do Massacre de Porongos, outros historiadores afirmam que não houve a traição e tal, que os negros foram mortos nos campos de batalha. Fato é que o obstáculo que era os negros acabou sendo retirado, porque a grande maioria dos lanceiros negros foram exterminados nessa Batalha de Porongos. Então, quem defende que houve a traição afirma que não existe nada a ser comemorado no 20 de setembro, porque aquele ato heróico ali que os gaúchos tiveram de se rebelar e formar um país independente foi manchado com essa traição de Porongos. Galerinha, então, sem o obstáculo ali já dos lanceiros negros, a grande maioria foi executada ali na Batalha de Porongos. Em 1º de março de 1845, os farrapos celebram, frente ao Barão de Caxias, futuro Duque de Caxias, o chamado Tratado de Poncho Verde, que põe fim à Guerra dos Farrapos e reinsere novamente a província de São Pedro ao Império Brasileiro. Algumas prerrogativas são importantes desse Tratado de Poncho Verde. A primeira delas é que, galerinha, o Império Brasileiro colocou uma taxação, um imposto de 25% para a entrada do charque platino. Lembram que lá no início os farrapos se revoltaram porque queriam que o Império Brasileiro fizesse uma lei que protegesse a sua produção de charque? Pois bem, aqui está a proteção. Para os uruguaios e argentinos venderem o seu charque para as províncias brasileiras, esse produto seria taxado em 25%. Dessa forma, o charque gaúcho seria comprado pelas demais províncias do Império do Brasil. O que mais que os farrapos conseguiram aqui no Tratado de Poncho Verde? Anistia para todos os farroupilhas, liberdade para todos aqueles que haviam sido presos nas batalhas, e todos os líderes farroupilhas conseguiram retornar aos seus postos na Guarda Nacional. Os farrapos haviam prometido ali aquela alforria para os lanceiros negros, para os escravos que tivessem aderido à luta armada. Essa alforria não se cumpriu, galerinha, conforme nós vimos ali na Batalha de Porongos. A maioria dos lanceiros negros foram executadas. A escravidão continuou existindo aqui na província de São Pedro, e no Tratado de Poncho Verde, o Barão de Caxias prometeu que os farroupilhas poderiam escolher o seu presidente de província. Isso aqui não se cumpriu. O Estado brasileiro, o governo central do Império Brasileiro continuou nomeando, de acordo com a sua vontade, os presidentes da província do Rio Grande do Sul. Então, galerinha, essa Guerra dos Farrapos, ela de certa forma consolida essa rigidez, essa robustez da cultura gaúcha frente ao todo que se chama o Brasil
essa Guerra dos Farrapos, então, ela demonstra ao Brasil a força que existe nos habitantes do Rio Grande do Sul e, de certa forma, consolida essa nossa cultura destacada frente às demais culturas do restante do Brasil. Então, em linhas gerais, aqui é um apanhadão, galerinha, sobre a Guerra dos Farrapos e as demais orientações sobre as atividades que vocês devem efetuar na aula de hoje se encontram no Class. Um forte abraço a todos e tenham todos um bom dia!